Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. No último dia 26, anteontem, foi a data nacional de prevenção contra a hipertensão arterial. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa e, para nossa surpresa, Maceió está entre as principais capitais com maior incidência de hipertensão arterial. A primeira é o Rio de Janeiro, com 31% da população hipertensa. A segunda é Maceió, com 27,3% de hipertensos. Qual é a importância e qual é o impacto disso aí na nossa população? Segundo a pesquisa, 141.871 mortes ocorrem todo ano por conta da hipertensão arterial e suas implicações com outras patologias. Ou seja, todos os dias, 388,7 pessoas se tornam vítimas fatais da doença, o que significa 16,2 óbitos a cada hora. Grande parte dessa população, dessas mortes, aliás, seria evitável. E 37% dessas mortes são precoces, ou seja, pessoas que poderiam viver mais tempo, morrem precocemente por conta da patologia. A hipertensão arterial está na base das principais doenças cardiovasculares. Porque quando a gente fala doença cardiovascular, a gente não só está falando do coração, não. A gente está falando do AVC, que é o edema, que vocês conhecem como edema. A gente está falando do infarto do miocárdio. A gente está falando da hemodiálise, da insuficiência renal, que leva o paciente a ficar preso 4 horas numa sala de hemodinâmica, às vezes diariamente, às vezes 3 vezes por semana, incapacitado para o resto da sua vida, em decorrência de uma complicação, em decorrência da hipertensão arterial. O que é a hipertensão arterial? É o aumento da pressão dentro do vaso, e o que obriga o coração a trabalhar com mais esforço para vencer a resistência que o vaso oferece à passagem sanguínea. Ou seja, é como se o vaso fosse um tubo de borracha. A gente sabe que quando essa borracha envelhece, fica mais dura e, portanto, a gente aumenta o esforço para encher de ar aquele tubo. A mesma coisa acontece com as nossas artérias. Com a idade, nós vamos perdendo a elasticidade da musculatura vascular e, com isso, o aumento da pressão interna do vaso, obrigando esse esforço aumentado do coração, que por vezes provoca erosões dentro da camada do vaso. É a mesma coisa numa pista, num asfalto, onde passa a transitar caminhões, cargas pesadas pela pavimentação. Com o tempo, provoca erosões e fissuras na parede dos vasos, e naquelas fissuras depositam-se placas de gordura que vão se amontoando, e com o tempo termina por obstruir, provocando o derrame no cérebro, provocando o infarto no coração, provocando a insuficiência renal nos rins, ou provocando a claudicação intermitente, o entupimento de artérias da perna e às vezes até a sua amputação. Então, nós estamos aqui alertando a população que a melhor forma não é tratar a hipertensão, que é uma patologia perfeitamente tratável, mas é a prevenção da doença. Sim, essa sim é mais importante. Só vai impactar nesses números que nós afirmamos aqui, colhidos pelo Ministério da Saúde, quando nós tivermos a consciência de que precisamos ter hábitos saudáveis e reduzir a ingestão de sódio. O brasileiro, em média, ingere 12 gramas de sódio. E a Organização Mundial de Saúde, vereador Beto,
orienta que a gente só tenha na ingestão diária 5 gramas de sódio. O brasileiro ingere, em média, 12 gramas de sódio, né? Não é que o sódio seja vilão, não. O sódio é importante na transmissão dos estímulos químicos, né? Importantíssimo. A musculatura nossa só movimenta e é ativa por conta de sódio. O coração também só bate por causa da bomba de sódio e potássio. Mas é o excesso do sódio que aumenta o aporte de água e com isso aumenta a pressão interna intravascular. Então, como eu digo sempre para os meus pacientes, que Deus colocou tudo nas nossas vidas para usarmos, não abusarmos, né? Quando a gente assim procede, aí arque com as consequências. Então nós estamos aqui alertando, aproveitando que o dia 26, anteontem, foi o Dia Nacional contra a Hipertensão, e Maceió, por estar na lista das capitais com maior incidência de hipertensão, é a segunda, repito, primeiro é o Rio de Janeiro e segundo é a capital de Maceió. Nós precisamos, aí vem aqui a minha solicitação, a Secretaria de Saúde do município de Maceió deve procurar estabelecer metas para reduzir esta incidência da hipertensão e minorar as suas causas e consequências, porque é muito mais caro tratar do que remediar. Então nós temos exames cardiológicos, por exemplo, que são de extrema dificuldade realizar pelo SUS. Um deles é o ecocardiograma, que é importantíssimo para a gente averiguar as complicações da hipertensão, como a dilatação, as formações aneurismáticas, a disfunção do miocárdio, e a gente não consegue, tem uma dificuldade extrema, às vezes levam meses, até chega um ano. Eu tenho um paciente que a família veio me dizer: doutor, aquele exame que o senhor pediu, a secretaria ligou, meu pai tinha morrido. Então é vexatório isso. E outro exame que não existe no SUS é o teste ergométrico. Ronaldo Luiz, é tão importante, né? Nas avaliações cardiológicas. Você que é um grande cirurgião geral e para operar os seus pacientes você pede uma avaliação cardiológica. Se eu tiver alguma dúvida de que o paciente é de alto risco cardiovascular, tem chance de ter um infarto transoperatório, não consigo o teste de esforço. Não consigo. E não é um exame caro, porque convênios pagam por aí uma quantia irrisória e médicos fazem pelos exames, né? Quantia irrisória que eu digo, R$50. O que são R$50 para a realização de um teste tão importante quanto o teste ergométrico? Então vamos fazer aqui um apelo ao secretário de Saúde para colocar no elenco de exames da Secretaria de Saúde o teste ergométrico e que, se possível, aumente a cota dos exames ecocardiogramas, né, que são também de extrema importância. Estou vendo aqui o meu amigo o Birajara, conhecido como Bira, foi submetido recentemente a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. O Bira teve uma dificuldade para fazer seu ecocardiograma, seu teste ergométrico. Graças a Deus conseguiu realizá-los em tempo, está aí operado, presenciando aqui o nosso depoimento. Então é esse apelo que eu faço às autoridades do nosso município, para que olhe com bons olhos os exames complementares na medicina cardiovascular, né? Graças a Deus, nós temos na farmácia popular medicamentos bons e que resolvem a questão da hipertensão, na grande maioria das vezes. Então é importante que a população que está nos ouvindo saiba que o governo federal, junto com o governo estadual e municipal, oferecem à população medicamentos pela farmácia popular que controlam a hipertensão arterial. Muito obrigado a todos.